Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Na lição de segunda-feira, o título é Vendo a Deus. Irmãos, o autor colocou aqui 73 líderes israelitas. Bem, eu confesso que não sei como é que ele fez essa distinção, mas a quantidade de liderança que tinha ali, fora Moisés, era 75 pessoas. E por que eu falo isso? De acordo com o texto de Êxodo capítulo 24, o verso 9, 13 e 14, fala de Arão, Ur, Nadab, Abiú e Josué. Esses 5 personagens, fora os 70 anciãos que estavam presentes com ele. E ali, todos tiveram o prazer de ver Deus em sua manifestação, que a gente conhece da teologia, um termo que é chamado de teofania. Teó, Deus, fania, manifestação. Uma manifestação da glória de Deus, da presença de Deus. E diante disso, Deus então fez com que todos ali mostrassem o vínculo que eles deveriam ter com Deus continuamente. E diante disso, Deus faz uma refeição com eles. O que eu achei aqui bem interessante é que essa prática de alimentação, irmãos, no Oriente Médio, ela é muito forte. Ela é tão forte de que se você rejeitar uma alimentação na casa de uma pessoa, você está rejeitando, desprezando e desfazendo daquela pessoa. A alimentação tem a ver com convívio. Aí a gente entende por que em Lucas 5, verso 30, onde o próprio Jesus foi na casa de Levi e Mateus, onde ele tinha convidado ele para fazer parte dos 12, e naquele momento que ele vai até lá, ele é criticado pelos escribas e fariseus. Esse mesmo texto, irmãos, se encontra nos outros 2 evangelhos, ou seja, os 3 evangelhos falam sobre isso. Mateus 9, 10 e 11 e Marcos 12, 15 a 16. Deus deixou aí nesses 3 evangelhos a relação que Cristo queria ter com Levi ao ir até sua casa e ser criticado porque ele comia, e o comer quer dizer relacionar-se intimamente. Eu acho interessante porque na nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Andrews, na página 1350, ele diz assim, eu vou ler como está lá. Jesus estava determinado, aqui estou falando de Lucas capítulo 19, tá? Onde fala sobre a história de Zaqueu. Na nota de rodapé da Bíblia diz assim, ó, Jesus estava determinado a ter um relacionamento pessoal. Então, ao ele ir para a casa de Labão, ao ele ir na casa de Zaqueu, ele demonstrava ali, então, interesse de ter um relacionamento íntimo. A Bíblia não fala, irmãos, em relação à refeição. Eu não duvido dessa possibilidade. Mas ao ele ir na casa de alguém que era criticado, visto como ladrão, coletor de impostos, Jesus vai até ele para mostrar que naquela casa houve ou haverá salvação. Embora ele tenha dito isso antes, quando ele vê Zaqueu numa árvore, ele desce depressa, Zaqueu. Hoje me convém estar em sua casa. E depois ele fala, houve salvação aqui. Ou seja, Deus estava disposto a se relacionar com ele intimamente, e essa relação deveria ser perdurada. Eu peço a vocês, irmãos, a compreensão que a garganta ainda está ruim. Eu falo, mas estou um pouco cansado. E olha que coisa interessante. A mesma coisa aconteceu também no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, quando Jesus estava ali diante de uma casa de publicanos e pecadores, comendo com eles. E no capítulo 15, os próprios fariseus falam, esse recebe pecadores e come com eles, ou seja, ele se relaciona intimamente. E é nesse contexto de Lucas capítulo 15 que Jesus conta as 3 parábolas, a da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, onde a dracma, a ovelha e o filho eram desconsiderados por todo o povo. Jesus os colocou em uma situação de proeminência, em uma situação de maior valor. E ele bota em enobrecimento a mulher e a moeda, ele bota em enobrecimento aquele pai e aquele filho que se perdem, e ele coloca também em enobrecimento o pastor e a ovelha que se perde, coisa que na vista dos fariseus era descartada. Então, assim, diante dessa situação, a gente conclui com as palavras de João ao Apocalipse, quando fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus bate na porta do nosso coração todos os dias e ele quer um relacionamento constante. E para fechar, eu quero deixar claro aqui o seguinte, embora esses 75 personagens, líderes que estavam ali com Moisés, lamentavelmente eles não usufruíram. Além de alguns dos líderes terem sido mortos, os
terem sido, vamos dizer assim, desrespeitaram a Deus, de forma especialmente Nadab e Abiú. Por quê? De acordo com Levítico capítulo 10, verso 1 e 2, eles apresentaram um fogo estranho, logo eles foram mortos. Então é uma coisa que merece consideração. Uma vez que nós temos com Deus uma experiência muito espetacular, essa experiência, se não gerar uma conversão contínua, não haverá paz para aquela pessoa, não haverá salvação para aquela pessoa. Quando o texto fala assim, rapaz, agora me deu um branco no texto, quando fala a lei e ao testemunho, se eles não viverem conforme esta palavra, jamais verão a alva. Isaías chega a falar sobre isso, né? Então, assim, isso é algo que tem que ser muito crucial. Uma experiência tida com Cristo, se não for alimentada e mantida, ela não garantirá nada, absolutamente nada. E é com essas palavras que eu encerro uma frase que eu acho interessante, que eu encontrei aqui de uma senhora chamada Teresa, uma comentarista da Lição de Escola Sabatina dos Estados Unidos. Ela diz assim, a posse da verdade nem sempre indica que uma pessoa tem um coração convertido. Devemos fazer tudo o que pudermos para ver como Deus trabalha em nossas vidas e orar para que Ele nos mude para refletir mais de seu caráter. Como diz o hino, mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua proteção, mais de sua bênção, da sua direção, mais de Cristo. Que assim sejamos nós, com uma vida de santificação constante, para que Cristo seja refletido em nosso caráter, nosso testemunho. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e suplicamos que nos ajude a ter um relacionamento constante contigo. Que esse relacionamento seja vivificador e nós possamos demonstrar ao mundo que fomos e somos convertidos a Ti. Perdoa nossas faltas, permanece conosco e nos dá um bom dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, que tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.